transferência. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração hoje sobre a glória do Senhor, sobre a manifestação da presença do nosso Deus. Qual a importância disso? A importância é que talvez um dos maiores inimigos da igreja se revela como a apostasia. E o que é apostasia? Por muitas vezes se confunde ali a questão da apostasia com a falta de Deus. Mas a apostasia ela é uma terminologia usada para a questão eclesiástica, para a questão da igreja. A apostasia não é a ausência de Deus. A apostasia é quando Deus ele está disponível, mas não há interesse na presença de Deus. A apostasia é quando há a possibilidade de nós buscarmos a presença do Senhor e ainda assim nós negligenciamos, nós rejeitamos a isso. Quando Cristo, Ele vai trazer a grande revelação sobre a igreja e como seria a igreja, Ele diz que sobre nós, a nossa diferença, o que nos empodera, é a presença do próprio Deus em nosso meio. Cristo declara que é esse Espírito que está aqui, que está aí onde você está nesse momento, é o Espírito que o mundo não pode receber. O mundo também pode enriquecer, o mundo também pode crescer, ele pode casar, ele pode empreender, ele pode ter para si uma religião, mas somente nós temos a possibilidade de desfrutar dessa presença manifesta do Senhor. E Jesus declara: ninguém conhece mais a Deus do que o Espírito de Deus. Então Deus ele nos presenteou e Ele selou a nossa salvação com a possibilidade de nós desfrutarmos dessa presença e dessa companhia. Não há outra religião sobre a face da terra que ateste e afirme como nós, que Deus ele anda em nosso meio, que o autor e consumador da nossa salvação, Ele não foi, Ele não vai ser, Ele sempre é. Ele sempre é na minha vida, Ele sempre é na sua vida. E hoje, eu quero ministrar sobre essa importância de nós buscarmos a presença de Deus até que ela se manifeste, até que ela nos transforme, até que ela transborde das nossas vidas. Marcos capítulo 2 é um texto bastante conhecido, mas eu quero que você me acompanhe. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Até aí, eu quero extrair desse texto
alguns pontos sobre o preço da glória, o que nos custa para buscarmos a manifestação da presença de Deus. Qual é o preço que nos custa para verdadeiramente, como a Bíblia declara, Deus mais uma vez, fazer a diferença entre o povo que o serve e que não serve, mas Jesus mesmo disse que essa diferença, ela se dá inicialmente pela presença de Deus sobre cada um de nós. Eu aprendo que quando Deus se manifesta, tudo se faz novo. Quando Moisés tem um encontro com Deus, Deus declara a Moisés: tire o sapato dos seus pés, porque a terra que você está agora é uma terra santa, porque era santa aquela terra. Porque a presença de Deus havia se manifestado. Da mesma forma, quando a glória do Senhor se manifesta para Josué, Deus diz: Josué, tire o calçado dos seus pés, porque a terra que você está a partir desse momento é terra santa, porque Deus mais uma vez havia se manifestado. Como foi a consagração do templo de Salomão? Não foi com óleo, não foi com música, não foi com uma boa palavra, mas a Bíblia declara, quando aquele lugar estava pronto, a própria glória, a Shekinah do Senhor, invade aquele lugar e transforma aquele lugar na casa do Senhor. Os ambientes, eles são transformados pela manifestação da presença de Deus. Pela manifestação da presença de Deus, é isso que nos transforma como família. Quando a presença do Pai está em nossas casas, é isso que nos transforma em nossa vida profissional, quando a presença do Senhor ali se manifesta. Quando Cristo declarou, sentenciou o templo que nós congregamos como casa de oração, é de forma que 99,9% do tempo do que nós fazemos aqui deveria ser buscar a presença do nosso Deus. E esse texto que nós lemos de Marcos fala exatamente sobre essa jornada, onde 4 homens carregavam o seu amigo paralítico em direção à presença manifesta de Deus que estava em Cristo Jesus. Toda a plenitude, toda a glória do Pai estava no Filho. E aqueles homens iniciam uma jornada até essa presença e houve um custo, um preço. E é sobre esse preço que eu quero ministrar ao seu coração. Primeiro custo, o primeiro preço que eles pagaram para alcançar a glória foi na sua alma. A nossa alma, ela trata dos nossos sentimentos, das nossas vontades, do nosso querer. Porque quando aqueles homens começam aquela jornada, quando eles vão se aproximar do lugar onde estava Deus, havia uma enorme multidão cercando aquele lugar. A Bíblia declara que a casa em que Jesus estava, ela estava lotada. E a Bíblia declara que os arredores daquela casa estavam tomados por uma grande multidão. E naquele momento, aqueles homens, eles precisaram vencer a sua alma, os seus argumentos. Sabe aquela coisa, quando a nossa alma nos rouba a presença de Deus? Com os argumentos, isso não vai adiantar, isso não vai acontecer, Deus não vai ouvir a sua oração, você está falando sozinho, Deus não vai te abençoar, isso não é para a sua vida, isso não é para você, não é o tempo, Deus não quer te curar, isso não acontece com ninguém. Estão fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça, a igreja só está interessada no seu dinheiro, ninguém ama você, ninguém lembra de você, está vendo? A nossa alma, ela trabalha constantemente, porque a nossa alma, ela envolve a nossa carne. E a Bíblia declara que é uma luta constante que nós travamos contra a nossa carne, porque a nossa carne, ela trabalha contrária à manifestação da presença de Deus. Argumentos. Aquela multidão, ela simbolizava a multidão de argumentos contrários ao encontro verdadeiro com Deus. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue,
quando ela decide, e a Bíblia declara, foi na sua alma, ela falava consigo mesma, ela lutava contra a sua carne, ela dizia, se tão somente eu tocar nas vestes do meu Senhor, eu serei curada. Mas quando ela chega perto de Jesus, quando ela chega perto da glória de Deus, havia também uma grande multidão. Mas olha que interessante, se aquela mulher, que segundo a lei de Moisés era considerada uma mulher imunda por causa daquela hemorragia, se ela tocasse em alguém, e alguém percebesse que ela estava com aquela hemorragia, alguém lembrasse quem ela era, aquela mulher seria sentenciada ao apedrejamento instantaneamente. Quais os argumentos que aquela mulher teve quando se deparou com aquela multidão? E agora, vou ou não vou? Porque se eu encosto em alguém, eu morro. Se alguém me reconhece, eu morro. Será que eu não volto para minha casa? Eu já vivi 12 anos com essa enfermidade. Sabe, eu já vivi uma vida boa. E se eu chego lá, contamino um monte de gente, acontece algum problema, eu não vou ser curada. E a Bíblia declara que a multidão tocava em Jesus. Porque quando aquela mulher foi curada, Jesus olha para trás e diz, alguém me tocou, e os apóstolos dizem, todos estão te tocando. Jesus disse, mas ela foi diferente. Quando aquela mulher, ela olha de fora, muitas pessoas tocavam em Jesus e nada acontecia. Qual era o coração daquela mulher ao ver muitas pessoas tocando em Jesus, nada acontecia, mas ainda assim a Bíblia declara que ela vai rastejando em meio à multidão, ela vai abrindo espaço, querendo tocar em Jesus. Você precisa ser melhor que a sua melhor desculpa. Eu vou dizer de novo, se você esquecer isso, está lá no meu Instagram, lá. Postei isso um tempo atrás. Você precisa ser melhor do que a sua melhor desculpa. Você precisa superar os melhores argumentos da sua alma. Quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus. O homem que pensava e se motivava conforme Deus. Quando Davi vence Golias, quem era a plateia de Davi? Dezenas de milhares de soldados. E a Bíblia mostra que desde que Davi chegou ali, caçoavam dele, riam dele. Riam porque ele era um adolescente que nunca havia pegado numa espada, nunca havia colocado uma armadura, nunca havia feito um treinamento no exército, e ele queria vencer um soldado, a Bíblia declara um soldado campeão de 3 metros de altura. Vencida a vergonha e o constrangimento do bullying que Davi estava sofrendo dos seus próprios irmãos e de todos os soldados de Israel, quando Davi, ele vai lutar contra aquele homem olha para ele e diz, vem cá rapaz, você acha que eu sou um cachorro? Você está vindo para cima de mim com um pedaço de pau, você vai tirar uma pedra em mim? Eu vou acabar com você, eu vou matar você hoje, eu vou dar o seu corpo para que os urubus comam ele hoje. Argumentos. A Bíblia fala em dardos inflamados do maligno, que são lançados na nossa mente, que são lançados na nossa alma. Quando Jesus, adolescente, com 12 anos de idade, ele vai cultuar a Deus com a sua família. E a Bíblia declara que foi assim, uma romaria, ali era muita gente, dezenas e dezenas de pessoas. Jesusinho estava ali no meio. A família de Jesus presta o seu culto a Deus e vai embora. A Bíblia declara, Jesus permanece. A família está voltando, 3 dias depois, lembraram, ih rapaz, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí Maria faz lá a oração mais inusitada da história da humanidade. Aí Maria ora dizendo, Deus, sabe, o Salvador da humanidade, perdi
perdi o Messias, não sei onde o Messias está, esqueci do menino. Volta todo mundo lá para Jerusalém para achar Jesus. Jesus não estava no parquinho, ele não estava andando de skate, Jesus não estava jogando bola, Jesus estava no templo, e ele diz, cuidando das coisas de Deus. Quais os argumentos que uma criança de 12 anos de idade precisa ter quando ele vê a sua família, os seus pais indo embora, mas ele sabe que precisa continuar com Deus? Ele reluta contra a sua segurança, ele reluta contra a sua criação, ele reluta contra o homem do saco, ele reluta contra o bicho-papão, ele reluta contra o abuso, contra o assassinato, contra a escravidão, ele reluta contra todas as coisas ruins que poderiam acontecer com ele. E ele permanece naquele lugar contra tudo e contra todos. Se nós não vencermos os argumentos contrários à presença de Deus, nós nunca vamos desfrutar da presença de Deus. Sabe o que eu gosto muito da Bíblia? Porque a Bíblia ela estabelece um período pelo qual a presença de Deus tem que ser buscada, mas ela não converte esse período em minutos e horas. Ela não converte o nosso momento de busca, a presença, a glória de Deus em minutos e em horas. É nisso que muitas pessoas se perdem. Porque a nossa alma, ela exige um formato. É assim, eu decidi orar. Aí a tua alma está lá. Quanto tempo? Quanto tempo? Porque você tem que assistir, sabe, aquele filme. Você tem que botar a série em dia. Você tem que dar uma olhada nas notícias. Aí você tem que dormir 2 horas da manhã, porque você vai acordar às 7, então 5 horas de sono tá bom. E aí você diz, não, tá bom, vou orar 25 minutos, é o que dá hoje. Aí a tua alma diz, ok. Quando dá 24 minutos e meio, a tua alma já está lá, vamos, que tem um monte de coisa para fazer. Funciona? Não. Ah, pastor, como é que você sabe? Você é profeta? Não, eu sou crente, eu sei que não funciona. Porque a Bíblia mostra que isso não funciona. A gente cai mais uma vez nos argumentos da nossa alma. Qual era o processo pelo qual alguém era consagrado à presença de Deus? Assim, eu queria pegar um filho meu e eu quero consagrar ele à presença manifesta de Deus. A Bíblia chama isso do voto de Nazireu. Adiantava eu levar o meu filho para a igreja, eu vou deixar o meu filho na igreja das 8 ao meio-dia, eu levo ele para casa para almoçar, eu deixo ele lá das 2 às 6. Então, por 8 horas no dia, eu deixo o meu filho na igreja o restante da vida dele. Adiantava? Não, o voto de Nazireu era assim, você pegava o menino depois que ele desmamava, mal estava andando o moleque, você entregava e dizia, sacerdote, é contigo agora. Eu venho uma vez por ano aí dar uma olhada, só para ver se ele está legal, deixa ele aí. Aí eu vou dizer, uma criança, tá lá, vamos dizer que tem uns homens meio cabrito assim, que mamam, né? Vamos dizer que mamou até 5 anos de idade, é mamar, né? Com dente já, falando, comendo x-salada já, vou dizer que mamou até os 5 anos de idade. Eu entreguei meu filho na igreja. Com 5 anos de idade, aquela criança, ela ora o quanto por dia? Com 5 anos de idade, aquela criança, ela lê quanto da palavra de Deus? Quem tem um filho nessa idade, me diga, quanto tempo você consegue fazer o seu filho sentar e estudar? Aquela criança brincava no templo, dormia no templo, fazia bagunça, bagunçava os utensílios do templo. Aquela criança lá, o sacerdote estava indo lá cuidar do santo, ela assustava o sacerdote, ela estava lá brincando de se esconder, dormindo, correndo. Ela era uma criança. Mas a Bíblia declara, Samuel, ele ficou lá, crescendo na presença do Senhor. Quando adolescente, um dia Deus disse, Samuel, Samuel.
Samuel corre lá para o sacerdote, diz: você me chamou. E o sacerdote, depois de entender o que estava acontecendo, ele diz: não, é Deus te chamando. Quando Deus te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor, pode falar, teu servo está ouvindo. Anos para aquela manifestação acontecer. E a vida de Samuel, a partir daquele momento, foi completamente transformado por aquilo. Aí as pessoas oram 5 minutos, aí reclamam que as coisas não andam. Aí a pessoa fica toda melindrada: Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Mas é óbvio, não tem tempo. Deus não fala comigo só porque eu quero que Ele fale comigo. Uma das grandes chaves de se relacionar com Deus é que eu só vou conseguir quebrar esses argumentos, o formato, a religiosidade, quando eu me libertar de tudo isso e entender que estar com Deus é estar com Ele até que a glória dEle se manifeste. Se vai demorar 5 minutos, 10, 15, se vai demorar 1 hora, 2, se vai demorar minha madrugada inteira. Se eu vou orar todas as madrugadas da minha semana e Deus não vai falar nada, eu não sei, mas o fato é, quando a glória dEle se manifestar, eu nunca mais serei o mesmo. A gente ora, a gente busca, a gente clama até que a presença de Deus se manifeste. Essa coisa de, quando eu quero falar, orar, quando eu quero buscar a Deus, Deus tem que, falar comigo o tempo inteiro. Vem cá, querido. A Bíblia declara que Deus, Ele é seu amigo, além de pai. Algum amigo seu, quando você está com ele fica falando o tempo inteiro. Assim, para quem é casado aqui, você fica com a sua mulher em casa, com o seu marido em casa, vocês ficam falando um com o outro o tempo inteiro, sem parar. Por que você não para de falar? Não, eu estou com a minha esposa, eu tenho que ficar falando com ela aqui o quanto que ela é legal, o quanto que ela é bonita, o quanto que ela é cheirosa, o que a gente vai fazer, o que a gente vai comprar no mercado. Porque se eu parar de falar, ela vai embora. 99,9% do nosso tempo com Deus é só para estar aonde Ele está. É estar aonde Ele está, nem que seja para ficar ali quietinho na companhia dEle. Abraão é o pai da fé, e Deus fala com Abraão pouquíssimas, não enche uma mão a quantidade de vezes que Deus falou com Abraão durante a vida dele. Mas nos falta tempo, nos falta atenção, e nos falta muitas vezes compromisso com a presença de Deus. Samuel, ele foi deixado para a presença de Deus, e quando Deus quisesse falar com ele, falaria. Moisés, ele subia e passava o mês inteiro, ficava 40 dias no monte. Eu sei que os mais religiosos vão dizer que Moisés, ele subia e ficava 40 dias ajoelhado em cima do monte. Mas se você é crente como eu sou, e sabe que Moisés não era anjo, era homem, você já subiu no monte como eu subi, você sabe que às vezes a gente sobe para orar 2, 3 horas no monte, e a gente não aguenta ficar as 3 horas ali parado no mesmo lugar, dando glória a Deus, aleluia. A gente ora um pouco, aí levanta, caminha, vê o tamanho da grama, vê se não tem nenhum bicho perto, aí presta atenção na oração de um, aí vê se não tem nenhum profeta, a gente volta, ora, aí se levanta, vê a lua, aí volta, ora, e levanta, bate uma selfie com a paisagem, a gente fica lá. As 3 horas orando? Não, obviamente não. Mas nós investimos naquele lugar tempo para estar na presença do Senhor. A Bíblia declara, Jesus orou a noite toda. Por que a Bíblia não diz Jesus orou 6 horas e 35 minutos? Porque senão todo mundo ia orar 6 horas e 35 minutos. Porque Jesus orou a noite toda? Porque foi o tempo necessário para que Deus falasse com ele. Aí a Bíblia diz assim, Jesus orou a noite toda, aí eu entrego a minha vida para Jesus, eu oro 5 minutos por dia. Aí eu reclamo porque as coisas não andam. Mas Deus, Ele se fez homem para criar em mim e você
um modelo, o caminho para que eu possa alcançar a Deus. Quer ver um exemplo básico do que, porque para muitas pessoas a vida com Deus voa, e para outras ele vai caminhando e tropeçando e as coisas não acontecem. Esse culto, nós estamos em um culto, esse culto, quando esse culto começou para você? Se ele começou 10 horas, 10:05 para os atrasados, 10:15 para quem não gosta muito do louvor, 10:25 para quem não gosta da oferta também, dele chegar só para a palavra. Isso não é uma questão do rito ou da doutrina. Isso é uma questão do tempo que você passa na presença do seu Deus. Nós estamos aqui hoje porque nós somos fruto de uma geração que chegava no culto pelo menos 1 hora antes, dobrava o seu joelho e orava até o culto começar. As igrejas, não há muito tempo atrás, o som que se ouvia nas igrejas era um som de cachoeira. Você entrava na igreja, eu não sou crente tão velho assim, mas você entrava na igreja e você só escutava. Todas as pessoas orando ao mesmo tempo, todas as pessoas falando com Deus ao mesmo tempo, ajoelhadas no seu lugar, aguardando o culto começar. Aí a gente chega atrasado, desarrumado, pensando nos problemas, gritando com as crianças e brigado com a mulher. Aí a gente senta e diz: Deus, o Senhor tem 1h20 para falar comigo, eu tenho um monte de coisa para resolver hoje. A chance disso prosperar na presença de Deus é muito pequena. Aí eu entendo, porque essa palavra que Cristo ministrou, Ele ministrou para nós dizendo: existe uma porta estreita aqui dentro e poucas pessoas vão passar por ela. Mas essa porta estreita, ela leva até a glória de Deus. Mas existe uma porta muito grande que também passa por dentro da igreja e as pessoas entram nela, a maioria das pessoas entram nela e o lugar que essa porta vai levar se chama perdição. Não está falando de salvação, não está falando de céu ou inferno, mas perdição é se perder da presença de Deus. No tempo que nós fazemos o que todo mundo faz, a gente recebe o que todo mundo recebe. E o todo mundo engloba, querido, a multidão. Para mim vencer os argumentos que estão em mim, eu preciso entender que esses argumentos, a minha alma está baseando isso naquilo que eu vejo, na opinião das outras pessoas. A minha alma está baseando isso em como foi o último culto. Qual é o nível de santidade, de compromisso das pessoas que estão ao meu redor? Agora pensa, não no que as pessoas esperam de você, no que Deus espera de você. Esses homens que carregavam esse paralítico, eles tiveram que romper com todos os argumentos possíveis e imagináveis que estavam no coração deles. Nós aplaudimos muitas vezes o resultado, a mulher do fluxo de sangue, o carcereiro que salvou a sua família. E a gente diz: eu quero, mas o que nós não conseguimos enxergar é o preço que foi pago dentro de cada um deles. Como Davi lutou aquela batalha, qual era o sentimento de solidão, de preocupação daquele menino. E não havia dezenas de milhares de soldados aplaudindo ele. Haviam dezenas de milhares de soldados com a certeza que ele iria morrer. Havia um rei chamado Saul no trono que disse: Davi, que chance você tem contra ele? Você é um menino, você não tem experiência, você não tem futuro, não tem lógica. Seja melhor que a melhor desculpa do seu coração. Segundo preço, custo, para a manifestação da presença do Senhor, é um preço que nós pagamos no nosso corpo. E quando eu digo corpo, entenda no ambiente físico, como Paulo declara: rogo-vos, pois, para que entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo. O corpo.
O corpo, a nossa vida física, existe um custo físico. Qual é o custo daqueles homens? A distância que eles tinham que percorrer, que era grande. A manobra, o incômodo, o tapetado no meio da multidão. Aqueles homens, eles tinham um preço na questão do custo, afinal, alguém que quebrou aquele telhado, que abriu aquele telhado, teria que fechar. Houve um custo, houve um preço de tempo. Alguém assumiu a responsabilidade financeira de abrir aquele buraco lá na casa. E a Bíblia diz, a casa era de Jesus. Então, assim, deve ser ruim você dever para alguém. Agora, você dever para Jesus deve ser pior ainda. Então, com certeza, ele chegava e falava, rapaz, nós vamos quebrar o telhado da casa de Jesus. Nós vamos arrebentar com isso. E agora? Quem é que vai bancar isso? Não, vamos fazer. Qualquer coisa a gente racha a despesa depois, mas a gente vai fazer isso acontecer. Fora o esforço. O esforço de carregar aquela cama durante um período longo. O esforço de chegar na porta da casa de Jesus e não ter espaço para entrar. Alguém falou, não, rapaz, vamos içar essa cama para cima do telhado. Aí chegou a cama em cima do telhado, então vamos abrir um buraco no telhado. E agora, vamos içar essa cama devagarzinho até a presença de Jesus. O esforço. Aí as pessoas não buscam a Deus por causa da distância. É longe ir para o culto, é longe ir para o GR. As pessoas não buscam a Jesus por causa do custo. Porque tem que botar gasolina. Porque aí eu vou gastar 4 horas da minha semana. Se eu for no GE, já é mais, 6 horas por semana. O tempo que eu poderia, estar dormindo ou fazendo outras coisas. Aí ele, não, custo. Você acha que eu vou dar 10% do que eu ganho para Deus? E ainda de vez em quando eu tenho que dar uma oferta. E se Deus pede tudo que eu tenho? O pessoal fica ali calculando. E o esforço? Eu não aguento ficar 1h30 lá escutando uma palavra. Eu não aguento esse negócio de ter que dizer para minha família que agora eu sou cristão, de ter que me batizar. Fazer jejum. Não, eu não aguento fazer jejum. Eu fico ruim, eu fico isso, eu fico aquilo. Há um preço físico que nós temos que pagar. Não tem outra forma de eu te dizer que se você só entregar o seu coraçãozinho para Jesus, agora a sua vida está resolvida. Há um preço físico. Há um preço físico, isso vai custar no seu tempo, na sua saúde, no seu bolso. Isso vai te custar na sua agenda. Há um preço físico. Ou quando Caim e Abel foram adorar a Deus, eles só pararam onde eles estavam. Falaram, Deus maravilhoso, vem cá. Houve um preço. E a Bíblia declara que Deus recebeu não só a vida de Abel, mas recebeu aquilo que fisicamente Abel apresentou diante dele. Muitas vezes, não é só o sentimento que nós temos de estarmos sendo rejeitados. É porque Deus está rejeitando não só a nós, mas a forma pela qual nós estamos buscando a Ele. Entregando a Ele o pior do nosso tempo. A gente tem tempo para tudo, menos para Deus. Entregando para Ele sacrifícios. A Bíblia declara todo sacrifício natural, todo animal que era sacrificado para Deus não podia ter defeito. Aí a gente jejua enquanto dorme. Você jejua? Jejuo todo dia, das 2 da manhã às 6. Enquanto eu estou dormindo, eu não como nada. É o pior. Você congrega? Quando eu não tenho visita, quando eu não tenho festa de aniversário, quando o cunhado não aparece lá em casa, quando dá, eu vou. A Bíblia afirma isso passa por um processo de rejeição. Porque aqueles homens receberam o que o restante daquelas pessoas não receberam. Porque o esforço deles era maior. De Deus não se zomba. O que você semeia, você colhe. Deus não é homem para dever nada para ninguém. Deus, Ele nos deu o fôlego que está em nós. O pão que você comeu hoje no café da manhã. A casa que você dormiu hoje, foi Deus que te deu.
para provar o seu coração. Davi, ele declara, descobri algo. Todas as vezes que eu entrego algo para Deus, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Deus, ele permite que muitas coisas cheguem em nossa vida para saber se nós seremos o dono dessas coisas ou se essas coisas serão as nossas donas. O que Deus quer? Deus quer tudo que você não quer entregar para Ele. Eu não gosto de jejuar. Tua vida não vai andar enquanto você não jejuar. Eu tenho um problema com dízimo. Então senta e espera, filho. Porque Deus, ele é longânimo. Deus, ele é longânimo. Ele tem paciência, ele espera. É um pai que espera o filho alcançar a maturidade. Mas eu não quero ir todo domingo para a igreja. Não vai ter outro jeito. O que Deus quer? Deus quer tudo que você não quer entregar para Ele. Eu não quero acordar cedo, vai acordar cedo. Deus vai te acordar de madrugada. Deus vai arrumar alguma coisa para você fazer. Mas eu não quero orar na frente dos outros. Então espera, vai orar na frente dos outros. Eu quero tudo, menos liderar algo na igreja. Vai liderar. E nós sabemos o preço que precisa ser pago para a nossa vida ser transformada. Quando João tem a visão de Jesus em Apocalipse, Jesus, ele está passeando no meio da sua igreja, e lá nas cartas, Jesus declara, eu conheço as suas obras. Eu conheço. Jesus diz, eu vejo aquilo que você tem feito. Deus conhece as suas obras. Deus sabe aquilo que você tem realizado. O que você faz, diz lá em Colossenses, não é para homens, é para Deus. Deus, ele é um fogo consumidor. A natureza do Senhor é receber e queimar aquilo que nós temos apresentado para Ele. Mas a Bíblia fala sobre uma sorte de obras: ouro, pedras preciosas, madeira, palha, feno. Quando Deus, ele queima, a questão é, sobra alguma coisa? Alguma coisa daquilo que nós temos entregue a Deus realmente tem valor? Realmente é precioso? A Bíblia diz que Abraão, ele amou a Isaac, ele amou com todo o seu coração. Ele tinha 2 filhos, mas ele amou a Isaac. Deus chega para Abraão e diz, Abraão, agora mata o menino para mim. E Deus diz, mata o filho que você ama, não é o outro. Abraão tinha um outro filho também. Tudo que você ama nesse mundo, Deus pede para você. Quando Abraão, ele vai matar Isaac, Deus diz, agora eu não quero mais. Quando você matar essas coisas dentro de você, Deus vai passar a pedir outras coisas. Deus vai passar a manifestar a presença dele em um outro nível. A gente precisa aprender a crescer na presença de Deus. Porque a gente fica congregando anos e fica relutando com coisas básicas, como dízimo e oferta. Precisa dizimar e ofertar? Depende. Deus trouxe você para uma igreja que vive de dízimo e oferta? Eu vou dizer, eu não pago o aluguel daqui com glória a Deus. Eu não chego para o proprietário do prédio aqui e digo, haralabassorianda, haralabás, até o próximo mês. O aluguel desse prédio é pago com dinheiro, querido. Aí Deus traz você para um lugar que sobrevive disso e você diz, eu não contribuo. Mas daí quando alguém diz para você, então por que você não vai congregar numa igreja na garagem ou na sala de alguém? Não tem dízimo e oferta, não. Não tem louvor, não tem nada. Não tem custo, para que arrecadar? Aí você diz, não, eu gosto da igreja, eu gosto do louvor, eu gosto do pastor, eu gosto da organização, eu gosto dos GRs, eu gosto disso, eu gosto daquele. Pois é, isso tem custo. Eu sei que o Espírito está falando com alguém. É a mesma coisa você ir num rodízio de pizza com o pessoal da igreja e na hora da conta você vaza. Porque se você não paga, alguém está pagando para você receber essa palavra. Eu vou dizer, não está pagando com amor, está pagando com tempo, está pagando com dinheiro, está pagando com esforço. Está pagando com algo físico, com o tempo que poderia estar com a sua família e está aqui.
com dinheiro que poderia estar comprando algo para si, está investindo na presença de Deus. Nós não podemos baratear o Evangelho, porque foi pago um alto preço para nós estarmos aqui. E se Cristo vive em nós, um alto preço precisa ser pago. Jesus não morreu naquela cruz por uma parte da nossa vida. Ele morreu por toda a nossa vida, por todo o seu tempo, por todo o seu dinheiro, por toda a sua saúde, pelo restante da vida que você vai passar aqui nessa terra. Sirva a Deus com o seu corpo, ou a presença do Senhor não irá se manifestar. Não vai se manifestar. Não adianta eu ficar clamando pelo fogo, eu preciso construir o altar. Quando o altar estiver pronto, o fogo vem. Organize a sua vida física. Ofereça a Deus o melhor que você tem. E último ponto, nós vamos orar. Quando aquele homem é colocado na frente de Jesus, o paralítico. Jesus é alguém absolutamente extraordinário. Porque naquele momento, todos os religiosos que estavam lá, a Bíblia diz, arrazoavam em seu coração. Quando Cristo declara os seus pecados estão perdoados, aqueles homens já começam. Aí, perdoou o pecado. Perdoou o pecado, não é assim que funciona. O cara está aí paralítico, só entregou a vida para Jesus, foi perdoado. Não é assim. O cara não fez nada, nem mudou de vida ainda, nem se comprometeu. Então é assim, Deus vai perdoar tudo que esse cara fez? Não pode, está errado. Se Jesus aí é dessa galera da graça, esse evangelho liberal. E a Bíblia declara, Jesus discerniu isso no seu espírito. Porque a presença do Senhor só vai se manifestar quando nós tivemos um preço também, quando nós prevalecemos em nosso espírito. Jesus discerniu aquilo, havia uma movimentação espiritual naquele lugar. E Jesus olha para aqueles homens e diz, tá, vem cá. Então quer dizer que se eu dissesse para ele, levanta e anda, estava tudo certo. Eu aplaudi, iam glorificar, beleza. Agora, porque eu disse para ele que os pecados dele estão perdoados e que ele pode passar a eternidade com Deus, aí não vale. Aí não, o negócio não é assim. E a pergunta de Jesus é maravilhosa, porque Jesus diz, qual é o mais difícil? Sabe, eu pergunto para você que está recebendo essa palavra, o que é mais difícil? Deus mudar o seu caráter ou Deus te dar um carro novo? Tempo para pensar. O que é mais difícil? Deus te libertar desse pecado que você comete todo dia ou Deus te dá uma casa na praia? E aí Jesus diz, para que você saiba que eu tenho todo o poder para perdoar os pecados, levanta e anda. Levanta e anda. Entenda que são duas coisas que caminham juntas. São duas coisas que caminham juntas. Quando você precisa prevalecer no seu espírito, é porque a Bíblia declara que a nossa luta ela não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra principados e potestades. Essas lutas, elas acontecem nas regiões celestiais. E só podem ser vencidas em espírito. É esse processo de salvação pelo nosso espírito que traz essa manifestação da glória de Deus sobre nós, que faz com que a gente prevaleça, que faz com que a gente vença, que faz com que se manifeste a cura, a libertação, o demônio sai, a enfermidade cai por terra, aquela porta ela se abre e as coisas acontecem. Mas são consequência daquilo que aconteceu no meu espírito. São consequência daquilo que aconteceu no meu espírito. Eu preciso entender que eu me salvar e eu me safar não são coisas diferentes. Não são coisas diferentes. Enquanto eu fico procurando me safar dos problemas aqui desse mundo,
Talvez eu viva muitas intervenções de Deus e mesmo assim eu vá para o inferno, porque quando Jesus ele olha para Corazim em Betsaida, ele diz: eu não acredito que aconteceram tantos milagres na sua vida e você ainda continua mau caráter desse jeito. Jesus diz: Sodoma e Gomorra tem mais chance de serem salvas do que você. Você vai ter mais juízo do que Sodoma e Gomorra. Porque o milagre sem salvação, ele traz juízo sobre as nossas vidas. O milagre sem salvação atrai juízo sobre as nossas vidas. Há pessoas que não entendem o que está acontecendo hoje, porque ela fica assim: Deus precisa me enriquecer. Não precisa. Se você olhar para trás, você vê que Deus já te enriqueceu e você botou fora. Deus precisa restaurar o meu casamento hoje. Você está de brincadeira, você é convertido faz 10 anos, e há 10 anos você trata mal a tua mulher. O milagre já aconteceu, você desprezou o milagre. Você desprezou o milagre. Porque aquele que quer se safar o tempo inteiro, ele quer ser um safado. O safado é aquele que só quer se safar. Jesus, ele não é o meu safador, ele é o meu salvador. E a salvação dele acontece primeiro em meu espírito. E paralelo a isso, é óbvio, existe uma vida abundante de todas as coisas que existem nessa terra. Estar por cabeça, conquistar, prevalecer, ter vitórias, ter recursos financeiros, ter uma família maravilhosa, isso faz parte da nossa vivência com Cristo. Faz parte do nosso processo de salvação. Agora eu não posso pedir para Deus trocar o meu carro e eu continuo indo para o inferno. Eu não posso pedir para Deus me dar saúde para mim continuar batendo na minha mulher. Eu não posso pedir para Deus salvar o meu emprego para mim continuar comprando presente para minha amante. São coisas ilógicas, incompatíveis com aquilo que Deus deseja para mim. A presença do Senhor se manifesta quando no meu espírito eu estou pronto para isso. Quando no meu espírito eu estou pronto para ser perdoado dos meus pecados, para viver arrependimento, para viver transformação no meu caráter. Quando eu estou pronto para dizer: Deus tem um propósito na minha vida. Deus, faz o que o Senhor quiser, eu faço uma escola se precisar. Eu me formo, eu recebo diploma, eu arrumo uma escala na igreja. Mas eu não posso mais permanecer da mesma forma. E quando aquilo acontece na vida daquele paralítico, ele tem os seus pecados perdoados. Ele se levanta, ele pode sair de lá carregando a cama dele, se ele quiser. As pessoas olham para aquilo e declaram: jamais vimos coisa assim. Quando a glória do Senhor se manifesta, é exatamente isso. Jamais vimos coisas assim. Sabe, me entristece muito quando o evangelho que nós vivemos, ele chega num nível, a gente diz: Deus pagou o meu boleto. Aí a pessoa que está de fora diz: foi sorte isso, não. Também paguei um boleto esse mês, não sei não se foi Deus mesmo. Está com cara de muito milagre, mas enfim. Aí a pessoa fica lá, não sabe se dá glória para Deus ou para homens. Quando a presença do Senhor se manifesta, a sensação é essa: jamais vimos coisa assim. Não é uma comparação. É que grande parte dos nossos testemunhos é algo tão raso que até a gente fica em dúvida se foi Deus ou foi a gente mesmo. Mas quando aquele homem que não tinha os 2 olhos, era absolutamente cego, obviamente, porque ele não tinha os 2 olhos, ele é curado, porque tem um encontro com Jesus, as pessoas ficavam lá: nega Jesus, desconverte, miserável, herege. E aquele homem estava lá: olha, vocês podem dizer o que for, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu fui curado, a minha vida é de Jesus. Mas não pode, se você fizer isso, vai ser expulso da sinagoga, a gente vai acabar com a sua família. Uma coisa eu tenho que dizer: eu era cego,
Jesus me curou e eu entreguei minha vida para Ele. Aquilo era irreversível. Quando a presença de Deus se manifesta, a nossa conversão, a nossa transformação, ela é algo irreversível. Irreversível. Às vezes as pessoas têm uma vida com Deus tão rasa, que se entra na igreja, alguém não cumprimenta, ele nunca mais aparece. Questiona pastor, questiona o Espírito Santo, questiona a religião. Porque se tivesse tido uma experiência verdadeira com Deus, aquilo seria irreversível. Quando Deus se manifesta, é irreversível. Jamais vimos algo assim. Ou pergunta para aqueles homens, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, se no outro dia eles estavam lá, não sei se eu vou servir a Jesus. Vai que esse Jesus é só o filho do Zé, o carpinteiro mesmo. Vai que, sabe, sei lá, é uma seita. Estão fazendo lavagem cerebral. Era irreversível. Qual é o nível de experiência que você tem com Deus? Porque é isso que vai determinar aonde você vai chegar. Aonde você vai chegar. É irreversível, querido. Aconteça o que acontecer aqui na igreja, com a religião, com a igreja embaixada, com o meu cargo de pastor, com o que for, a minha conversão a Deus é irreversível. Porque eu vi coisas em Deus que eu não tenho como explicar. Eu não tenho como explicar. Ontem uma pessoa mandou mensagem no WhatsApp da pastora. A pessoa mora, acho que lá no Nordeste. Acho que é Rondônia, a terra do Radu. E aí a pessoa disse, eu tive 2 sonhos. Foi um sonho com o meu pastor e um sonho, ela nem sabia o nome direito. Um sonho com o pastor da embaixada da Grande Florianópolis. Ela falou, o sonho que eu tive com o meu pastor daqui se cumpriu, então o Espírito Santo mandou falar algo para você. Querida, a pessoa não me conhece. E mesmo se ela congregasse aqui há 10 anos, ninguém sabe o que ela falou a meu respeito. Ninguém sabe. Coisa que depois eu estava pensando, se até eu tinha falado com Deus sobre ali. Coisas de foro íntimo, de foro extremamente íntimo. Planos, sonhos e promessas. Eu não tenho como acordar hoje e dizer, não sei se Deus existe, se Deus me ama. As manifestações da glória de Deus são para tornar a nossa experiência com Ele um processo irreversível. Jamais vimos algo assim. Porque Moisés parou diante daquela sarça, porque Moisés viu sarça a vida inteira, viu mato a vida inteira, mas ele nunca tinha visto o mato que queimava, mas continuava lá. E Moisés ficou lá, não é possível, esse negócio está queimando faz 2 horas. E continua igual. Não escurece, não dá fumaça, não queima a noite inteira. O negócio está queimando e continua da mesma forma. E Moisés declara, eu vou me achegar para entender o que está acontecendo. E a vida dele foi transformada por aquela experiência. Deus, Ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas nós precisamos não só crer, mas buscar até que essas experiências se manifestem. Deus está devolvendo para nós nesse tempo. Eu não posso afirmar que já é um avivamento nesses termos que já chegou, mas são dias de um profundo avivamento de salvação, de conversão em massa. Mas eu tenho visto um profundo avivamento em milagres. Eu nunca vi na minha história de pastor, não é tão longa assim, eu já tenho alguns anos, eu nunca vi na minha história de pastor tantos milagres de cura como agora. Tantas pessoas sendo abençoadas, sendo promovidas, tantas portas abertas, tanta oportunidade de crescer ministerialmente, tantos milagres, tanta restauração de casamento, como aquilo que nós temos vivido nesse tempo. E existe algo da parte do Senhor para a sua vida hoje. Hoje. Mas é preciso que você esteja comprometido com isso. Os milagres na presença do Senhor, eles acontecem com um propósito de atrair você ainda mais para a presença dEle. Eu quero te convidar, onde você estiver nesse momento,
a se colocar de pé. Queria convidar o grupo de louvor que vem aqui no altar. Eu preciso acreditar que para muitas pessoas hoje, a sua diferença entre estar cheio do Espírito Santo e quebrantado agora, você já venceu os argumentos que estão no seu coração. Venceu os argumentos que têm sabotado a tua vida de oração, a tua vida de jejum, a leitura da palavra. Talvez para muitas pessoas seja um preço físico. Há algo que você não quer entregar para Deus. Uma coisa, o seu tempo, dinheiro, um diploma, um título, uma posição, um status, há algo fisicamente que você tem amado mais do que a Deus. Jesus precisa ver a sua fé. E para muitos hoje, o que falta para manifestar a presença do Senhor é você se permitir ser visitado em espírito. Você parar com essa coisa de, se Deus me der um carro, eu volto para a igreja. Não, querido, se Deus te perdoar hoje, corre para a casa do Senhor. Se Deus mudar o seu caráter hoje, volta para os caminhos do Senhor. Se Deus tiver misericórdia de você hoje, muda a sua vida. Coloque a mão no seu coração, aonde você estiver. E convide a glória, a presença de Deus a vir sobre você nesse momento, o Espírito que o mundo não pode receber. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Espírito Santo, nós estamos fisicamente distantes, mas espiritualmente conectados contigo. Na autoridade do nome de Jesus, aonde chega essa palavra, chega a glória de Deus. Espírito Santo vem, continue orando, Espírito Santo. Vem sobre nós nessa manhã.